Meu nome é Adriele, sou formada em matemática, mestrado e doutorado em estatística e vou apresentar hoje uma introdução ao curso de R e nós vamos falar sobre análise de regressão linear. Ao final desse tópico, pretendo aplicar uma parte prática usando um exemplo para abordar a modelagem na parte de programação. Então, nós programamos para esse curso alguns tópicos, então vou iniciar com a motivação, um pouquinho de história para contar de onde surgiu esse nome, regressão, falar um pouco sobre o modelo de regressão, né, simples e a sua generalização de forma algébrica e matricial, os pressupostos da análise de regressão, o significado dos parâmetros, a estimação dos parâmetros por meio do método dos mínimos quadrados e ao final a gente pretende aplicar um exemplo usando a parte de programação em R. Então, na nossa motivação, muitas vezes nós deparamos com uma situação de um conjunto de dados em que as variáveis elas possuem uma correlação. Por exemplo, quanto mais anos de estudo, provavelmente maior o número de salários que você recebe mensalmente. Então, a gente vai procurar um modelo que melhor representa esses pontos, né? E um modelo mais simples, por exemplo, que a gente poderia estar pensando, seria uma reta. Então, poderia termos exemplos em que a taxa é positiva, assim como a gente pode ter uma situação em que a taxa é decrescente, né? Como o caso, quanto mais atividade física eu posso fazer, minutos por dia, menor seria, espera-se, né, que tenha uma diminuição, né, da taxa do colesterol no sangue, né, até que essa medida se estabilize. Mas então, o ideal seria a gente pensar, né, num modelo que pudesse representar esse conjunto de dados. Então, mas por que regressão, né? Esse termo regressão surgiu, né, quando Galton ele queria provar uma hipótese de que filhos de pais altos gerariam filhos com altura superior a eles, né? E aí, de alguma forma, isso ia regredindo, de tal forma que você teria filhos gigantes, assim como filhos, e seria o primeiro filho, né, o filho primogênito, assim como os filhos de pais baixos também teriam teriam a probabilidade, né, de serem baixos ou até mais baixos que os pais. E assim o Galton saiu medindo, né, pegando essas informações para tentar realmente provar essa hipótese. Porém, o que ele percebeu? Que o filho de pai baixo era também baixo, mas não tão baixo quanto o pai, assim como o filho de pai alto não era tão alto, era alto, mas também não tão alto quanto o pai, né? E aí o que ele foi percebendo? Que as oscilações, né, tinham algumas oscilações de forma aleatória, para mais e para menos, mas ocorriam dentro de certos limites e tendendo à média. Então, esse fato de tender à média, regredir à média, né, foi esse retorno para a média foi o que ele chamou de regressão. Então, daí o nome, por que a gente fala sobre regressão linear, né? Mas agora também, por que linear, né? A gente sabe que é regressão e por que linear? A definição, né, de linearidade em relação aos parâmetros, ela vem com base nas derivadas. Então, o modelo de regressão linear, né, embora a gente não tenha apresentado ainda, mas ele vai ter essa forma. Então, ele tem um beta 0 mais um beta 1x mais um erro. Se a gente deriva em relação aos parâmetros, que serão os beta 0 e beta 1, que seriam os coeficientes, o coeficiente linear e o coeficiente angular. Se a gente deriva em relação aos parâmetros, a gente não tem dependência dos parâmetros, né?
Então, fica em função de 1, fica em função de x. E não depende nem de beta 0, nem de beta 1. Então, nesse caso, quando as derivadas não dependem dos parâmetros, a gente diz que essa relação é linear. O caso de não linearidade, então a gente tem um exemplo aqui de um modelo, e aí, quando a gente deriva esse modelo em relação aos parâmetros, que no caso seria θ1 e θ2, a gente percebe que, como a gente tem uma potência aqui da variável explanatória, elevada ao θ2 elevado a x, quando a gente deriva, a gente tem uma dependência do parâmetro, que é o θ2. Então, pelo fato de pelo menos uma das derivadas depender do parâmetro, a gente diz que esse modelo é não linear. Então, a nossa proposta é trabalhar com os modelos não lineares, que no caso seriam os polinômios, ou a regressão múltipla. Então, qual que é o sentido, né, da gente estar estudando? O objetivo é estudar o relacionamento entre x e y. Então, eu vou ter uma população, posso pegar uma amostra, e dessa amostra nós vamos ter o que? A informação tanto da nossa variável independente e da nossa variável dependente, que é o que eu quero como variável resposta. Então, nosso modelo fica exatamente a minha variável resposta, que é a minha variável dependente, que é igual ao meu intercepto, né, que seria o meu coeficiente linear, mais um beta1, que é o meu coeficiente angular, que são os meus parâmetros, o beta1 multiplicado por uma variável independente, né, que seria a nossa variável explanatória. Né? Com ela, a gente tenta explicar a nossa variável que depende dela, né? Que no caso seria o y, mais um erro, que seria o meu fator aleatório. Tá? Então, só colocando, já descrevendo, né, quem que seriam os nossos modelos, o y seria a resposta, o x seria a nossa variável explanatória, os beta 0 e beta 1 seriam os nossos parâmetros, coeficiente linear e angular, respectivamente. No caso, o coeficiente angular ele vai estar representando a nossa taxa, né, a taxa de crescimento ou decrescimento, e o erro, né, que seria o resíduo da nossa regressão. Então, de forma a generalizar, né, não só olhar o modelo linear simples, e é por isso que ele era simples, né, a gente só tinha uma variável, né, o modelo, por que ele era simples? Porque ele tinha apenas uma variável explanatória, né. No caso, quando a gente generaliza, né, então eu teria um modelo linear múltiplo, eu poderia estar escrevendo a minha variável resposta em função de mais variáveis independentes. Então, essa seria a ideia, né, da generalização do modelo. Bom, mas voltando ainda para o caso linear simples, em que a gente vai ter apenas uma variável independente, qual que seria a metodologia, né? Como que a gente poderia estar otimizando, né? Qual que seria a melhor reta que poderia estar passando para estar representando esse conjunto de dados, né? No caso, quantidade de horas de estudos, né, na semana, você tem uma nota final em porcentagem. Então, quanto mais eu estudo, provavelmente melhor seria a minha nota final. Mas qual a melhor reta, né? Seria essa ou essa, né? Como que a gente poderia fazer para que ela se encaixasse da melhor forma? Então, a ideia por trás, né, da estimação dos parâmetros desse modelo seria eu tentar minimizar o erro, né? Quem que é o erro? Eu teria realmente os pontos, né, a curva, a reta que vai passar exatamente no meio desses pontos, e eu quero que essa diferença entre o meu observado e o estimado seja o menor possível. Então, eu vou ter situações em que o erro é negativo e o erro é positivo. Eu quero minimizar esses erros. Se eu somar, né, todos esses erros, eu poderia estar poderia estar dando zero, né? Porque exatamente tem alguns erros que são positivos, né? Quando está acima da margem da reta, e quando está abaixo da margem seria
negativo. Se eu somasse, ia estar cancelando, né, de alguma forma, esses erros. Então, para que esses erros, a soma desses erros não cancelasse, né, foi pensado da seguinte forma: olha, se eu pensar num quadrado, ou seja, essa mesma distância for a mesma, exatamente a área de um quadrado, ou seja, então seria o produto, né, E vezes E, então seria o quadrado dos erros, isso vai me dar a área. Então, se essa soma dessas áreas forem a menor possível, eu estaria minimizando esses erros. E é isso que a gente vai fazer para tentar otimizar os parâmetros. Então, esse é o método dos mínimos quadrados, né? Você vai tentar somar os quadrados e tentar passar um modelo, um parâmetro, que seria né, o que a gente quer realmente estimar, um beta 0 e um beta 1, que minimize aqueles quadrados. Então, quando a gente tenta isolar o erro, né, então eu teria observado menos o que eu pretendo, né, estimar, o modelo que eu pretendo estimar, essa observação, a cada o meu vetor resposta. Então, eu teria exatamente a soma, né, de quadrados. Então, eu estou simplesmente substituindo. Então, quem que é o erro quadrado? Seria exatamente essa equação algébrica, né, ao quadrado. E aí, para que eu minimize, né, então, é esperado que esse erro ele tenha um comportamento quadrático. É esperado que a gente tenha um comportamento quadrático, né, um formato, né, quadrático. Então, para que eu encontre o mínimo desse erro, né, o que se espera? Ao derivar, né, essa expressão, né, nós encontramos um ponto crítico. Né, e dado esse ponto crítico, a gente espera que aonde há a mudança, né, da concavidade dessa curva seja o ponto de mínimo. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Então, nós vamos derivar essa equação em relação aos parâmetros. Então, a gente vai derivar em relação a beta 0 e beta 1. Vai igualar a zero exatamente porque está encontrando um ponto de mínimo, tá? Então, fazendo o uso das derivadas e algumas manipulações algébricas, né? Então, aqui, ó, da equação 1, a gente pode isolar o beta 1, né? Então, na verdade, da equação 1, a gente isolou o beta 0, tá? Então, a gente encontrou o beta 0. Quem que é o beta 0? É a média de y menos o beta 1, x, x bar, que seria a média de x. Substituindo o beta 0 na equação 2, a gente consegue isolar o beta 1, que é dado então, de forma respectiva, né? Então, você tem tanto o beta 0 quanto o beta 1. A partir do momento em que a gente iguala a zero, a gente está realmente encontrando as estimativas, né, desse parâmetro. Então, a gente tem exatamente essas fórmulas. No caso, o beta 1, a gente chama da soma do produto, né, de x e y e a soma de xx, né, a soma do produto de x. A soma do produto cruzado de x e y e a soma do produto e a soma dos vetores de x, tá? Então, agora de forma genérica, tentando representar aí o modelo por meio de uma forma matricial, né? Então, por exemplo, eu poderia estar representando o y vetor, que é o vetor de respostas, igual a matriz x, que seria o meu vetor que vai estar contemplando as minhas variáveis independentes, vezes o meu parâmetro de beta mais o erro. Então, de alguma forma, né, então a gente teria, respectivamente, né, o nosso vetor resposta, a nossa matriz x, ela está recebendo o 1 na coluna, exatamente quando ela faz o produto cruzado, o meu beta 0 aparece de forma isolada, sem depender de uma variável independente. E o erro é o final.
Então, a gente tem um parâmetro, né? Exatamente o beta 0 e o beta 1. E assim, dessa forma, a gente conseguiria estar representando. Então, eu teria a matriz X, o produto cruzado com beta, com o vetor beta. E aí a gente teria exatamente essa expressão. Aqui é mais, tá? Então, aqui a gente estaria somando mais o erro. E aí a gente estaria encontrando exatamente o meu vetor resposta y. Tá? Então, de forma também matricial, a gente poderia estar usando até mais variáveis independentes dentro dessa matriz, a gente conseguiria, né, obter a soma de quadrados residuais, que seria expressa agora, né, na forma de vetor, a soma de quadrados desse vetor. E da mesma forma, a gente derivaria em relação aos parâmetros e encontraria o nosso vetor beta, né, que seria dado exatamente por essa expressão aqui. Quem que é a expressão? A inversa da matriz x transposta x, produto cruzado com x transposta y. Para a gente obter os valores preditos, uma vez que a gente conseguiu estimar os betas, os parâmetros, então o y ele seria exatamente, né, o nosso beta 0 mais beta 1, x, né, que seria exatamente esse produto entre x e o vetor do estimado, que seria o meu beta chapéu. Então, fazendo a interpretação dos coeficientes, a gente já comentou um pouco, mas quando a gente então estaria determinando essa reta, né, o beta 0 é exatamente quando o x é igual a 0. Então, é exatamente onde ele intercepta o eixo quando o x é igual a 0. Ele vai estar interceptando o eixo y. Né? Então, ele é chamado nosso coeficiente linear. O beta 1, ele é exatamente a nossa taxa. Né? Ele é exatamente a taxa de crescimento. Então, a cada unidade andada em y, você espera um aumento beta 1, né, na média do y. Então, dessa forma, para que como esse modelo, né, é baseado na pressuposição de que o erro tem distribuição normal com média zero e variância constante, a gente tem algumas pressuposições, então, para estar atendendo, para que seja quando a gente estime, né, os parâmetros, a gente precisa de fato provar que as pressuposições estão sendo aceitas. Quais são? Relação linear entre as variáveis, normalidade dos resíduos, homogeneidade dos resíduos, independência, né, da parte residual e ausência, né, de outliers.